No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você as estratégias essenciais para montar uma carteira de investimento sólida e para iniciantes. Descubra como construir sua reserva de emergência, onde investir o seu dinheiro de forma inteligente e como manter o seu portfólio sempre alinhado com os seus objetivos financeiros. Não perca tempo e comece a transformar a sua vida financeira agora mesmo. Vem comigo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos abordar um tema muito importante para quem está começando a investir. Como montar uma carteira de investimento na prática. Por acaso você já se perguntou por onde começar ou como distribuir os seus investimentos de forma segura e eficiente? Não se preocupe, porque hoje eu vou te guiar por esse processo de maneira simples e direta. O primeiro passo para montar uma carteira de investimento é garantir uma reserva de emergência. Essa reserva ela deve ser suficiente para cobrir seus gastos por um período de pelo menos 6 a 12 meses. Recomendo que vocês priorizem investimentos de baixo risco e de alta liquidez, como Tesouro Selic ou CDBs de liquidez diária de bancos sólidos. É importante entender que a reserva de emergência é uma espécie de colchão financeiro, um recurso para momentos de imprevistos como desemprego, problemas de saúde ou reparos inesperados na sua casa. Ela proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que você mantenha seus investimentos de longo prazo sem precisar recorrer a eles em situações emergenciais. Imagina só que tristeza você ter comprado uma ação a um preço fantástico, porém dias depois tem uma notícia de que irá precisar desse dinheiro e logo terá que vender as ações. Fora o fato do risco dessa ação ter caído naquele período e você ainda ter que assumir o prejuízo para ter o dinheiro em suas mãos. Além disso, é fundamental que a reserva de emergência seja facilmente acessível, ou seja, que você possa resgatar o dinheiro rapidamente, sem incorrer em grandes perdas ou penalidades. Portanto, escolha investimentos com alta liquidez e baixa volatilidade para compor essa parte da sua carteira. Por que você não deve fazer a sua reserva de emergência na poupança? Basicamente, a poupança, além dela ter uma rentabilidade menor do que tudo isso que eu acabei de te contar, em praticamente todos os cenários você ainda tem uma liquidez falsa. Ou seja, você não pode resgatar o dinheiro todos os dias na poupança. Como assim, Igor? Eu não posso? Não, na verdade você pode resgatar, mas você não vai ter a rentabilidade. Porque a poupança, se você investir no dia 26, você só vai ter a rentabilidade no aniversário dela, que é no próximo dia 26. Então, se você resgata no próximo dia 23, por exemplo, passou quase um mês. Se você investiu R$1.000, você vai resgatar os mesmos R$1.000. Só rende no aniversário. E por que é dessa forma? Porque o banco, sempre que você resgata antes, ele não te paga uma rentabilidade, mas o dinheiro ficou em trabalho para ele, trabalhando para ele. O spread, que é o quanto ele ganha, menos o quanto ele te paga, fica muito alto. Isso é muito bom para os bancos e ruim para você. Então a poupança não é uma boa para a reserva de emergência. É importante ressaltar que a reserva de emergência deve ser separada dos demais investimentos, mantida em uma conta ou investimento à parte, mas de fácil acesso. Lembre-se de que a reserva de emergência é um componente essencial de qualquer plano financeiro sólido e deve ser priorizada antes de qualquer outro tipo de investimento. Uma estratégia interessante é automatizar suas contribuições, seus investimentos para a sua reserva de emergência. Isso, alguns bancos digitais e até bancos tradicionais já te dão essa ferramenta, definindo uma quantia fixa a ser investida regularmente. Assim você cria o hábito de poupar e garante que sua reserva esteja sempre sendo alimentada. Agora que você já tem a sua reserva de emergência garantida, vamos falar sobre onde investir o restante do seu capital. Aqui, o importante é diversificar seus investimentos para reduzir os riscos. Sugiro considerar ações, fundos imobiliários, títulos públicos, títulos privados e até mesmo investimentos no exterior como ETFs globais. Ao diversificar sua carteira, você está distribuindo seus investimentos em diferentes classes de ativo, que reagem de maneiras distintas a eventos do mercado. Isso ajuda a mitigar os riscos e pode melhorar o desempenho geral da sua carteira ao longo do tempo. Tem um exemplo clássico que vai facilitar seu entendimento, que é o cesto de ovos. O que você acha mais seguro? Colocar 30 ovos em uma só cesta ou dividir os 30 ovos em duas cestas diferentes e separadas?
Imagino que sua resposta seja dividir em 2 cestas. Afinal, se cair uma, ainda tem a outra. No entanto, é importante ressaltar que a diversificação não garante lucros ou elimina completamente o risco de perdas, mas pode ajudar a reduzir a volatilidade e proteger seu capital em diferentes cenários econômicos. Sua carteira ela precisa ter 2 funções. Uma parte dela é a renda fixa, que vai te proteger das grandes crises e permitir que você aproveite oportunidades na volta dessa crise. Isso daqui te proporciona também um sono tranquilo, porque não tem nada pior do que você estar passando por uma crise, precisando de dinheiro, sendo mandado embora do seu emprego e ver seu patrimônio cair, sei lá, 50%. Por isso que é bom a renda fixa. Do outro lado, você precisa ter dinheiro investido naquilo que realmente vai render muito, ou seja, ações, fundos imobiliários e outras coisas da renda variável, desde que você escolha as ações corretas e os fundos corretos. Portanto, ao escolher onde investir, leve em consideração seus objetivos financeiros, aquilo que você quer alcançar, suas metas, sua tolerância a risco, ou seja, muito sobre o seu perfil de investidor e o horizonte de investimento. Além disso, é importante estar sempre atento às condições macroeconômicas e ao cenário político, pois esses fatores podem impactar significativamente o desempenho dos seus investimentos também. Uma boa estratégia é investir em diferentes setores da economia. Já que você não tem tanto conhecimento sobre cenários macroeconômicos e economia, reduzir ainda mais os riscos específicos de cada investimento e capturar oportunidades de crescimento em diferentes áreas. Inclusive, esse é um erro comum, porque às vezes a pessoa compra, por exemplo, Bradesco, Itaú e Santander. Ela diversificou? Em partes. Ela comprou empresas diferentes e caso quebre um, ainda tem outro banco. Mas ainda assim, se algo ocorrer no setor financeiro, a carteira dela inteira vai ser prejudicada, entende? Então, seria melhor que além da diversificação de empresas, ela diversificasse em setores diferentes. Se você não tem conhecimento sobre macroeconomia e economia, esse é um bom caminho. Não se esqueça também de analisar o histórico de desempenho dos ativos que pretende investir, bem como as perspectivas futuras para tomar as decisões mais embasadas. Chegou a hora de colocar a mão na massa e criar sua carteira de investimentos na prática. Para isso, sugiro que vocês sigam a alocação de ativos de acordo com o perfil de vocês, seja ele conservador, agressivo ou moderado, levando em consideração a sua tolerância a risco e seus objetivos financeiros. Por exemplo, uma carteira conservadora pode ter uma maior parte dela em investimentos em renda fixa, enquanto uma carteira mais agressiva pode ter uma exposição maior a ações. Lembre-se de que a alocação de ativos é uma estratégia de longo prazo e pode ser ajustada ao longo do tempo conforme as suas necessidades e circunstâncias mudam também. Uma boa prática é manter uma planilha ou um software de controle financeiro para acompanhar seus investimentos e monitorar seu desempenho ao longo do tempo. Além disso, esteja preparado para ajustar sua carteira conforme necessário, à medida que seus objetivos e circunstâncias mudam ao longo do tempo, como eu já te disse. Algumas corretoras já te dão isso de graça. Uma dica de ouro aqui para quem está começando, já que o vídeo é sobre como montar uma carteira na prática para iniciantes, são os ETFs e os fundos. Um ETF é como um pacote de ações que segue um índice, como o índice Bovespa no Brasil, por exemplo, o BOVA11. Comprar um ETF é como comprar todas as ações desse índice de uma vez só. É uma forma simples de investir porque você não precisa escolher individualmente cada ação. O ETF já faz isso por você. Você não precisa ter conhecimento técnico porque é isso. Não tem, vou escolher essa que é melhor, essa que é pior. É simplesmente você comprar todas que compõem o índice. Outra forma de investir é através de fundos. Aqui você não precisa escolher as ações individualmente também. Em vez disso, você confia o seu dinheiro a um gestor profissional, que vai investir em seu nome. É como escolher um técnico para um time de futebol. Você confia na capacidade do técnico de fazer as melhores escolhas para o time. No entanto, é importante escolher um gestor confiável e competente. Cada forma de investir tem suas vantagens e desvantagens. E a escolha depende do seu nível de conhecimento e o conforto com o mercado financeiro. Se você é novo no mundo dos investimentos, pode ser mais fácil comprar um ETF ou um fundo. E nesse tempo você vai ganhando experiência e conhecimento para investir diretamente em ações, por exemplo. Anota isso daí que é uma dica de ouro. Por fim, não podemos esquecer da importância da manutenção do seu portfólio, da sua carteira de investimento. É fundamental acompanhar o desempenho dos seus investimentos regularmente e fazer os ajustes necessários conforme as mudanças no mercado
e dos seus objetivos, como eu já disse nesse começo desse vídeo. Lembre-se sempre de reavaliar sua carteira periodicamente e rebalancear os seus investimentos se necessário. O rebalanceamento é uma técnica que consiste em comprar ou vender ativos para restaurar sua alocação de ativos original. A alocação de ativos é quando você determina o percentual que você vai colocar em cada um. Isso ajuda a manter sua carteira alinhada com seus objetivos de longo prazo e manter um nível adequado de risco. Além disso, ao fazer a manutenção do seu portfólio, é importante considerar também eventuais mudanças na sua situação financeira, seus objetivos de vida e o cenário econômico como um todo. O que acontece muitas vezes ao decorrer do tempo é que alguns dos seus ativos podem se valorizar demais. Então aquele percentual da sua carteira, vamos supor que uma ação X que você comprou, ela valorizou 150%. Quer dizer que aquela parcela em ações ela cresceu muito e vai fazer com que a sua alocação de ativos ela fique desregulada daquilo que você se propôs a fazer inicialmente. Então é muito interessante que você faça essa manutenção para que você consiga manter esse equilíbrio. Quem sabe parar de alocar em ações e começar a alocar um pouco em renda fixa para que isso se equilibra, ou vende uma parcela daquela valorização daquela ação para você comprar outros tipos de ativo, mas faça esse balanceamento para manter a sua tolerância de risco e manter o seu objetivo financeiro. Por isso, reserve um tempo regularmente para revisar sua carteira de investimentos e fazer os ajustes necessários para garantir que ela continue alinhada com seus objetivos e tolerância ao risco. E assim chegamos no final do nosso vídeo. Eu espero realmente que essas dicas que eu compartilhei aqui hoje possam te ajudar a montar uma carteira de investimentos de forma prática e eficiente. É óbvio que aqui a gente não consegue abordar tudo o que precisaria para uma carteira de sucesso, mas eu tenho certeza que isso aqui já é o suficiente para você começar. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo novo. Lembre-se sempre de buscar conhecimento e estar atualizado sobre o mercado financeiro, pois isso pode fazer toda a diferença nos seus investimentos. Não tenha medo de começar. O importante é dar o primeiro passo e continuar aprendendo ao longo do caminho. Esse vídeo aqui vai ser fantástico, inclusive, para isso. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar e nós nos vemos no próximo vídeo.